Olá, eu sou Andréa Cassoni França e hoje gravaremos o terceiro vídeo do canal de comunicação do livro Atual Vida Pedagógica. E hoje o nosso assunto foi sugerido pela Camila Lapa. Falei errado no outro vídeo, falei Camila Palmacho. Desculpe, Camila Lapa. A Camila escreveu o seguinte: Andréa, gostaria de ouvir a sua opinião sobre material apostilado para crianças com 2 anos de idade. Pois é, aí também vai assunto, né, para muita prosa. Bom, primeiramente eu quero colocar aqui que essa é a minha opinião de uma professora que trabalha com sistemas didáticos há 32 anos. Já trabalhei com os melhores sistemas didáticos que a gente tem no mercado, vários mesmo, e posso concluir que para criança de 2 anos de idade não existe material didático. Gente, vamos pensar numa coisa. Uma criança que precisa ir para a escola com 2 aninhos, essa criança ela está conectada totalmente com a mãe dela. A gente sabe, né, segundo a antroposofia, os estudos antroposóficos de Rudolf Steiner, que a criança vai romper essa relação íntima com a mãe apenas aos 7 anos, em que a criança começará a se enxergar como um ser individual separado de sua mãe. Então, até os 7 anos, a criança vive em simbiose com a mãe dela. Espiritualmente falando, ela vive no mesmo ovo áurico da mãe, quer dizer, mesmo ovo energético da mãe. Então, você pega uma criança de 2 aninhos e coloca na escola, o que é que essa escola precisa oferecer para essa criança? Vamos pensar? Precisa oferecer amor. Então, não tem jeito. A escola vai proporcionar momentos de aprendizagem? Ok. Momentos de vivências, brincadeiras, muitas brincadeiras, porque a criança, ela com 2 aninhos, ela vai brincar muito, ela tem que ter um momentinho de soninho dela. Eu já ouvi muitas escolas falarem, uma vez eu fui dar um curso de capacitação num berçário, era um berçário, e educação infantil, né, e tinha o berçário. E eu ouvi uma professora falar, não, a gente não pode deixar as crianças dormirem, porque senão as mães ficam achando que vem para a escola só para dormir. Gente, vamos pensar. Lógico que uma criança de 2 aninhos tem o soninho dela, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou se ela fica período integral na escola. Então, o que a gente precisa olhar, né? Qual o olhar que a gente tem que ter para uma criança de 2 aninhos que vai para a escola? É um olhar essencialmente maternal. Mesmo dentro da escola, o olhar para essa criança tem que ser maternal. Ele tem que ter o acolhimento, isso é fundamental. A criança de 2 aninhos que vai para uma escola em que ela não se sinta acolhida, em que ela não seja respeitada na escola, em que as suas necessidades físicas, emocionais não sejam sanadas, essa criança é um grande candidato a carregar sérios problemas no futuro. Então, sim, os materiais didáticos fazem material para criancinha de maternalzinho, mini maternal. Fazem, claro, gente, eles ganham dinheiro com isso. Então, eles fazem, só que vamos pensar no que é. Geralmente, vai lá ter um jardinzinho, faça o miolinho da florzinha, colhe algodãozinho na pétala, faça na outra folha, uma folha em branco, faça um registro livre, quer dizer, para um professor que tenha inteligência emocional, para um professor que seja conectado, para um professor, ele não precisa utilizar material didático. No entanto, se esse professor trabalha numa escola que adota um material didático para crianças de 2 anos, o que ele vai fazer? Vai falar, não, eu sou herói, eu não utilizo? Não é isso. A gente sabe, a minha fala é sempre essa, mude no que é possível.
mude no que é possível, a sua transformação seja possível dentro do ambiente que você está. Porque não adianta nada, vamos falar real, você vai trabalhar numa escola, você tem, né, a sua função lá na escola e você quer ser o radical, ou que vai transformar o mundo, que vai... Calma, tem que ter calma. Você tem que, com a sua prática, na medida do possível, você vai demonstrando para o coordenador, para o diretor, para os outros professores, que você pensa de tal forma, que você acredita naquilo que você está fazendo. Então, se você trabalha numa escola que adota material didático para 2 aninhos, tudo bem, você não vai falar, não vou trabalhar. Você pode trabalhar, só que você vai dar muito mais ênfase para o seu amor com essa criança. Você vai dar muito mais ênfase para as relações emocionais, as relações sociais dessa criança. É um serzinho que ainda está lá totalmente conectado com a mamãe. Tudo que a mamãe está sentindo, ele sente. Mesmo estando longe, se a mamãe está passando uma aflição, a criança sente. Por isso, às vezes, chora sem motivo. Se a mamãe está feliz, a criança vai receber essa felicidade. A mamãe deixa essa criancinha na escola com o coração partido. Por isso, muitas vezes, o processo de adaptação nessa escola é difícil. Então, qual é a maior garantia? Qual é um pilar eficaz para a educação de uma criança de 2 aninhos? É que o professor seja uma pessoa do bem, é que o professor seja amoroso, que o professor entenda um pouco sobre o ser humano integral, que o professor saiba que essa criança está totalmente conectada à mãe e que os anseios, as dúvidas daquela mãe perpassam pela alminha da criança. Então é tudo isso que o professor, quando o professor tem um conhecimento sobre o ser humano integral, ele erra muito menos, claro, né? Ao passo que se uma professora de 2 aninhos, ela é mais seca, ela é mais prática, ela é dinâmica, mas ela é seca, e ela quer cumprir todo o material didático, e ela quer... Sinto muito, essa criança vai sofrer nesse processo. Então, não tem necessidade, na minha opinião, não tem necessidade de trabalhar com material didático com criança de 2 aninhos. Tem muitas atividades livres, essa criança precisa brincar demais, essa criança precisa brincar com a professora, essa criança, ela não tem nem ainda a socialização com os coleguinhas, porque ela é um serzinho que ainda está, né, na fase egocêntrica, ela ainda não se enxerga como um ser humano, portanto, ela não enxerga os seus coleguinhas. Então, essa coisa de socializar a criança aos 2 anos, vamos estudar Piaget, vamos estudar as fases de desenvolvimento infantil para a gente saber o que a gente espera de uma criancinha de 2 anos. Gente, tá aí. Eu vou dar aula para criança de 2 anos. Nossa, minha escola tem material didático. Vamos lá? Entra na internet, vamos pesquisar crianças de 2 anos, quais as aquisições, que fase que ela está. Tenho que brincar com essa criança, eu tenho que proporcionar um ambiente que favoreça essa interação dela com o meio, dela com ela mesma, porque ela está se descobrindo. Vamos colocar um espelho na sala? Precisa ter um espelho para essa criança passar na frente, para ela se enxergar, para ela começar a se ver, para ela ter descobertas. Vamos fazer... Nossa, tem tanto material para a gente fazer, né? A gente acha tantas sugestões de materiais. Vamos fazer aquelas garrafas PET com um pano, em que a criança vai jogando tudo dentro, que é o que ela gosta de fazer, é jogar as pecinhas de madeira dentro da garrafa, joga. Depois a professora abre o fundo, sai de novo e ela começa de novo. Então, vamos pesquisar atividades em que a criança se desenvolva, mas da forma mais natural possível. Se a gente for pensar numa escola ideal, uma escola que respeite totalmente o ser humano. É uma escola que saiba que o ser humano é além disso daqui, né? Ele é além do físico. Ele é emocional, ele é social,
ele é espiritual. Então, quando a gente se propõe a fazer um trabalho consciente, é isso que a gente precisa. A gente precisa saber a faixa etária que a gente está lidando, a gente precisa conhecer. Essa professora precisa meio que fazer uma anamnese com a mãe do aluno, a professora de aluninhos novinhos precisa conversar muito com a mãe, precisa sentir como a mãe é, precisa sentir os anseios, no que a mãe acredita, porque ela está lá. A criança que a professora está no seu dia a dia é aquela mãe. Então, a primeira coisa que um professor de séries de mini maternal, maternal, berçário, enfim, precisa fazer é ter uma conversa franca com a mãe. Conversar com a mãe, perceber como ela é, se colocar para a mãe, contar como a professora é, no que a professora acredita. A mãe precisa saber quem é a pessoa que está com o filhinho, com a criança dela. Então, é por isso que eu falo do autoconhecimento. Porque um professor que não tem segurança, ele não consegue ter essa conversa franca com o pai, com os pais. Ele não consegue. Se ele tem restrições, se ele é fechado, se ele... Não. Então, o professor tem que ter o autoconhecimento para ele ter segurança de conversar com essa mãe, com esses pais das criancinhas pequenas, falar como ele é, falar um pouco de si, contar sua trajetória, sua experiência, contar no que ele gosta, o que ele gosta na vida. Isso causa um bem-estar nos pais enorme. Os pais ficam tranquilos, né? Se a escola se abre para isso, não só professores, o coordenador, o diretor, se os pais conhecem, né, quem são as cabeças da escola, isso dá uma tranquilidade muito grande para os pais e, consequentemente, para a criança. Às vezes, a criança não se adapta, mas é a mãe da criança que não está adaptada a essa situação, que não está aceitando a situação, às vezes, de colocar a criança tão novinha na escola. Essa é uma realidade, né, cada vez maior que a gente tem, né, que são os berçários, que são as escolas maternais. Então, é uma necessidade real dos dias de hoje. Não tem jeito, as crianças vão entrar e estão entrando cada vez mais cedo nas escolas. Só que vamos ter consciência, né? Se a escola adotou um sistema didático e esse sistema didático tem material para crianças pequenininhas, cautela, trabalhe com material, não tem problema. Se é um trabalho consciente, se é um trabalho que o professor sabe o que ele está fazendo, se é um registro, por exemplo, de cores, né? Criança de 2 anos é muito pequenininha ainda, mas se vai trabalhar cores, se vai trabalhar o jardinzinho, se vai trabalhar a fazendinha, enfim, trabalhe com todo o amor possível, trabalhe sempre o concreto antes. Sim, trabalhar antes a vivência daquilo. Depois, você faz a correspondência no material impresso. Eu falo, para a criança não tem significado nenhum, mas tudo bem, fica lá, impresso, o que ela registrou do jeito que ela conseguiu registrar. Mas o mais importante, então, Camila, nesse processo, é que o professor tenha consciência total, né? Conheça a fase de 2 anos, o que a criança é, o que ela expressa com 2 anos, que conheça o material didático e aí possa trabalhar com esse material didático diversamente, de várias formas. Então, para garantir a integridade desse serzinho de 2 anos que tá, né, que já está na escola. Então, é isso, eu espero, né, ter respondido. Para qualquer fase da educação, sempre eu vou repetir, o professor, a pessoa do professor, no que ele acredita como educação, na parte humana desse professor, tudo isso que é relevante, né? Porque a gente tem que pensar assim, um material didático brilhante com um professor medíocre, o material se tornará medíocre. Um material até medíocre com um professor brilhante, o que ele vai fazer com o material didático? Ele vai fazer com que o material didático brilhe. Então, é muito relativo, né? Essa questão de material didático é muito relativo. Porque
Porque você pode, né? A gente tem no mercado excelentes materiais didáticos, no entanto, se faltar habilidade do professor, se faltar interesse do professor, inteligência do professor, esse material didático não vai fazer nada. Então, vamos investir no material humano. Vamos lá. Olha que beleza, um excelente material didático aliado a um excelente professor. Isso é maravilhoso. Então, vamos fazer essa prática? Vamos aceitar esse desafio de ter excelentes materiais didáticos e contribuir com a nossa inteligência, com a nossa participação efetiva e entusiasmada no processo de educação? Então, aí vai mais um convite de fazer a diferença mesmo, professor. Estude, pesquise. Eu já sei que a minha turma esse ano vai ser de 5 anos. Vai pesquisar, vamos lá ver as fases de desenvolvimento, vamos lá, participe, pesquise, vamos para as inteligências emocionais. Olha, no atual Vida Pedagógica, a gente fala sobre os temperamentos de Rudolf Steiner, em que a gente dá a dica de como você descobrir, né, qual a tendência da criança, que temperamento a criança é e como você pode trabalhar a favor do temperamento, não esquecendo que o professor tem os seus temperamentos também. Então, você aprende a trabalhar com aquele aluno, ou que tem o mesmo temperamento que o seu, ou que tem um temperamento totalmente diferente. Então, é muito legal, gente. Estudem, pesquisem, que a gente facilita demais o processo educacional. Aí o sol brilha, com certeza, ok? E vamos lá, até o próximo vídeo e vamos saber qual será o nosso assunto. Um abraço, até mais!